realizado, como é óbvio, ganhar títulos é sempre um objetivo, apesar de não ter sido esse o objetivo a estar na matriz da criação da equipa. Toda a gente quer ganhar, mas acima de tudo o objetivo era dar condições de trabalho e de prática desportiva a jovens e crianças com deficiência motora. Temos vindo a perder um pouco essa capacidade, embora continuemos a tentar estabelecer protocolos e parcerias com hospitais e centros de reabilitação da Zona Norte, particularmente do Grande Porto, mas não está a ser fácil captar mais miúdos para começarem, como começaram em 2016 o João, o Ruben, o Miguel, o Vítor, mais tarde o Domingos. Mas apesar de tudo, não nos distanciamos dessa missão e queremos continuar a trabalhar para isso, para angariar mais atletas para a prática desportiva adaptada. Os títulos depois acho que são uma consequência natural da aposta no trabalho que fazemos. É um trabalho mais sustentado do que existia antes no VCR Nacional, acredito, sem presunção, mas acredito que sim. Caso contrário, era impossível que uma equipa que subisse à primeira divisão logo no primeiro ano conseguisse chegar a uma final de campeonato nacional, uma final de taça e no ano seguinte começar a ganhar títulos. Né? Se isto acontece, não é só mérito nosso, quer dizer também que não se estava a trabalhar muito bem nas demais equipas, não chegaríamos a finais de imediato. Agora, os títulos, como digo, são uma consequência natural. Queremos continuar a ganhar títulos, mas não é de todo o que nos move, porque para mim, individualmente, como atleta, tinha muito mais valor eu estar a jogar no estrangeiro e não ganhar título nenhum, do que vir para Portugal e ganhar um título que sei que o grau de dificuldade é muito menor, porque na prática a concorrência se resumia a uma equipa ou duas, no máximo. Então, apesar disso me dar satisfação, dá-me mais satisfação que o projeto tenha um percurso lógico e uma progressão lógica. E a progressão lógica é que os miúdos consigam ter oportunidades de prática no estrangeiro, em torneios internacionais, participarmos numa competição europeia, que é o que falta ao projeto. Portanto, acho que é mais por aí do que propriamente pelos títulos. Sim, claro que me sinto orgulhoso. É óbvio que são coisas que vão perdurar no palmarés, os títulos são sempre importantes. E ter lá uma supertaça, um campeonato, uma taça, 2 campeonatos até, é de valor e traz-me alguma satisfação e alguma paz interior, entre aspas, porque tive muitos anos a competir sem ter ganho qualquer troféu, embora com alguns marcos interessantes, mas é óbvio que me traz a satisfação e essa paz interior que me referi. Ter ganho títulos era algo que eu também perseguia, não necessariamente a nível nacional, mas era algo que eu também perseguia, conquistar títulos. No entanto, estaria a mentir se me dissesse que me traz alguma frustração competir em Portugal. No primeiro ano ainda foi mais ou menos interessante, apesar de não termos ganho títulos, foi interessante porque eu tinha que jogar sempre no meu máximo para a equipa ter qualquer hipótese sequer de ganhar um jogo. Se eu não estivesse num jogo em que marcasse 30 pontos ou 25 e fizesse 10 assistências, a equipa não ganhava jogos. No ano seguinte a equipa tornou-se mais homogénea também com as incorporações que teve e com a evolução de alguns jogadores jovens que nós formámos, como é o caso do Miguel e do João. O próprio Ruben, embora tivesse um papel mais secundário, também era um miúdo importante no contexto de treino e que se tivesse continuado a jogar tinha sido importante também a nível competitivo. Mas aí a minha presença, já sendo decisiva, já não dependia só de mim ganhar os jogos, porque já tínhamos outros jogadores com valia, o Rumor a contribuir no jogo interior, o Miguel já um miúdo muito mais maduro, o João sempre com uma irreverência e um alinhamento geral do jogo, mas que ao mesmo tempo lhe permitia não acusar a pressão em demasia em momentos decisivos. Portanto, aí já não senti tanto a necessidade do meu papel ser irrepreensível. E a partir daí confesso que o ter ganho títulos torna a minha presença a cada ano que passa um bocado, não vou dizer inútil, mas inconsequente, porque não me estimula a competir aqui, de todo. Mas depois há outras coisas, como é óbvio, que nós temos que nos agarrar para continuar a ter motivação de competir. A Taça de Portugal era um objetivo desde o princípio, porque também tínhamos visto o calendário, sabíamos que era um calendário que nos permitiria, não vou dizer com facilidade, porque a primeira eliminatória que disputamos, que foi a segunda eliminatória com a AP de Lisboa, sabíamos que éramos favoritos, mas também ao mesmo tempo Lisboa
é uma equipa que é um pouco capaz do pior e do melhor, tanto ganha a PD Braga como aconteceu, como depois tem alguns dias em que as coisas se precipitam de uma forma mais negativa e ao primeiro erro ou ao primeiro parcial negativo tendem a entrar ali numa espiral um bocadinho negativa, e foi o que lhes aconteceu contra nós na eliminatória da Taça de Portugal, em que nós vencemos o primeiro período por uma margem muito expressiva e o jogo acabou por se tornar fácil. Depois a meia-final era contra uma equipa estreante, recém-criada, que é a Cotovia. Portanto, sabíamos que o trilho até à chegada à final era acessível para a nossa capacidade, mesmo tendo em conta essa reestruturação. Depois vinha a PD Braga e sabíamos que aí ou fazíamos um jogo de excelência ou não tínhamos qualquer hipótese, porque apesar de ser uma equipa mais envelhecida e também a passar por algumas dificuldades internas, sabíamos que era uma equipa que jogava de olhos fechados e aquilo que fazia bem. O campeonato não era todo um objetivo, isso aí confessamos que não. O simples facto de chegar a uma meia-final para nós já era gratificante, porque, muito sinceramente, no início da época, quando começámos, não sabíamos qual era a valia do Daniel Rodrigues, o poste que contratamos, não fazíamos a mais pálida ideia de como é que ele seria enquanto atleta e enquanto pessoa. Veio a revelar-se uma adição importante para o plantel e um jogador que tem um potencial físico extraordinário e um controle de cadeira extraordinário, um jogador muito veloz. Ainda mais imprevista foi a incorporação do Ronaldo, que estava a jogar na PD Lisboa, e de um momento para o outro, no espaço de um mês e meio, o cenário inverteu-se e acabou a jogar com as nossas cores. Mas sabíamos que, até a avaliar por aquilo que aconteceu na Supertaça contra a PD Braga, mesmo sem o Márcio nos venceu, porque fez um jogo muito homogéneo, mais coletivo até se calhar do que faria com o Márcio. Nós vimos que a nossa manta era curta e era aquela, e muito sinceramente esperava que, mas com toda a genuinidade, esperava que Lisboa, Alcoitão, Sintra nos fossem causar sérios problemas e se calhar serem as equipas que iriam rumar às meias finais, e Sintra acabou por fazê-lo, não é? Mas Alcoitão e Lisboa não. E eu esperava que, sinceramente, que eles nos viessem a causar muitas dificuldades, porque já terem também uma equipa com uma base relativamente sólida, com bons treinadores e com miúdos novos. Portanto, nunca esperámos que a nossa progressão fosse tão grande. Mas depois, a evolução dos jogadores que cá tínhamos, o crescimento do Marco Almeida, que já é um jogador veterano pela idade, pelos padrões do basquete a pé, mas que tinha uma margem de progressão e tem uma vontade de aprender que acho que não tem precedentes. Nunca encontrei ninguém assim. Não é um jogador, não é nenhum prodígio técnico, ele sabe disso, mas depois é um jogador super voluntarioso, sempre disposto a aprender e que veio a acrescentar dimensões ao jogo dele que não tinha, uma dimensão mais física, uma capacidade ressaltadora incrível para um jogador que nem é particularmente alto. Depois o próprio Ronaldo, um jogador super agressivo e que a nível defensivo é dos melhores que nós tivemos aqui, e se calhar o melhor a par do Luís Domingos. A nível defensivo é um jogador brutal, também a nível ofensivo, mas a nível defensivo é onde se destaca mais. E aos poucos sabíamos que, esta é sempre a minha mensagem todos os anos, porque a nossa equipa todos os anos enfrenta reestruturações ou não sendo reestruturações, os atletas são uma coisa em setembro e são outra em maio porque são jovens. No caso do Ronaldo e Daniel não eram tão jovens, mas sabíamos que o entrosamento deles ia ser lento, tínhamos que criar uma equipa com características diferentes, uma matriz de jogo diferente, porque são jogadores que não têm nada a ver com o Miguel Reis que saiu e com o Luís Domingos, mas eu sabia perfeitamente que o que nós íamos ser em maio era uma versão muito mais competitiva do que éramos, mas mesmo muito mais competitiva do que éramos em setembro. Tinha essa consciência, muita confiança no meu trabalho, do Rui França e na equipa, e para surpresa de muitos, mas se calhar depois não tanta para nós, porque víamos o dia-a-dia e sabíamos o que íamos conseguir fazer, chegámos a uma final de taça, aplicámos o parcial que aplicámos à PD Braga, chegámos a uma final de campeonato que ganhámos por 3-0. Portanto, melhor que isto seria impossível, mas sim, foi globalmente inesperado. Sim, muito. Essa foi a razão número 1, número 2 e número 3 para o projeto nascer. Era criar novos atletas competitivos que fossem capazes de trazer alguma coisa à seleção nacional, porque infelizmente para mim a aposta global no BCR ainda não é suficiente, pela parte de ninguém, ainda não é suficiente. Portanto, se nós não conseguimos um crescimento sustentado, seria pela evolução dos clubes, pela evolução do número de treinos, que também é uma coisa muito difícil de contrariar, a mentalidade do atleta português
de treinar mais. O normal seria treinar 4 treinos no mínimo por semana, no mínimo, e nós não fazemos isso. Não conseguindo ir por essa via mais lógica, mais gradual, mais sustentável, de os atletas treinarem mais, das equipas evoluírem, de competirem em provas internacionais, de fazerem pré-épocas também mais estruturadas, coisa que não existe, não é? Porque vê-se que as equipas já andam um bocadinho assim ao sabor do vento e participam naquele torneio ou naquele porque são convidados, mas se calhar se isso não acontecesse, nem sequer tinham uma pré-época muito estruturada. Não sendo possível por essa via, temos que atacar pela outra que é um risco enorme, que é exportar os melhores talentos para o estrangeiro, esperar que a partir daí eles evoluam e a seleção nacional cresça, suba de divisão, ganhe um estatuto diferente dentro da própria federação e na comunidade basquetebolística portuguesa, suba e ao ponto de depois conseguir atrair mais atletas. Mas isso é um risco enorme, porque estamos a exportar atletas e depois podemos não conseguir que isso se traduza em subidas de divisão ou em conquista de títulos, ou nem sequer, ou até se pode conseguir traduzir nisso, mas depois não se traduz na captação de atletas, porque cada vez há mais modalidades na área motora, o ténis em cadeira de rodas a crescer, o handball em cadeira de rodas a surgir e a fazer o seu caminho, o atletismo também já existia e é uma modalidade consagrada, portanto a natação, há muita gente a competir pelo mesmo e a base de recrutamento é curta, portanto isso é um risco. Do ponto de vista pessoal, sim, é gratificante, no fundo é o corolário do trabalho que se iniciou aqui em 2016, mesmo comigo à distância e a competir profissionalmente no estrangeiro. O Bruno foi segurando as pontas, o Bruno Silva, que já não está connosco no BC Gaia, mas foi muito importante no projeto. E é óbvio que ver o Miguel chegar a um patamar semi-profissional foi muito satisfatório. Acho que ele deu mostras, se calhar, muito para lá da expectativa dele próprio e do que os demais atletas, colegas de equipa e treinadores em Portugal estavam à espera que ele conseguisse fazer num primeiro ano, numa realidade muito competitiva que é a segunda divisão espanhola. Agora ele terá um teste de fogo muito maior, que é competir na Série A italiana, uma liga já assim totalmente profissionalizada ou muito próximo disso, e esperemos que ele consiga dar um salto qualitativo grande, porque realmente há uma carência de talentos muito grande no BCR português neste momento, que está a crescer de forma geral, mas não tem a qualidade, e isto aqui não tenho medo de dizer, não tem a qualidade da geração anterior. Eu acho que se instituiu a cultura de que tudo tem que chegar até nós e não nós chegarmos às coisas. Isso é a primeira coisa que é errada, porque temos muita tendência de cobrar às equipas que nos ofereçam condições, e isso é legítimo. Eu próprio, enquanto jogador, treinador, dirigente do BC Gaia, todos os dois lados, e percebo essa necessidade e sempre quis que não faltasse aos nossos atletas, mas para mim o básico que uma equipa tem que suprir é o material de treino, são as bolas, os cones e os coletes, é a cadeira de competição se o atleta não tiver uma cadeira, que é um investimento megalómano para se fazer a título individual, é a própria condição de treino, os horários de treino, a disponibilidade de pavilhão. Os jogadores às vezes não se conseguem colocar do outro lado para perceber a dificuldade que é conseguir pavilhão, sobretudo quando não temos estatuto nenhum e estamos completamente sequestrados neste país pelo futsal e pelas atividades recreativas que pagam e como tal acabam por ser vistas como prioridade quando deviam ser vistas como prioridade secundária, e não têm noção do quão difícil é as equipas providenciarem essas condições para o seu desenvolvimento. E depois é curioso que não há mesmo uma cultura de treino. Acho que também tem muito a ver com a área do desporto adaptado que estamos a falar. A natação paralímpica, eles treinam exatamente o mesmo que a natação olímpica. Eles têm a consciência que a modalidade está tão desenvolvida a nível internacional que é impossível treinar 2 vezes por semana ou 3 e chegar a meetings internacionais ou a Jogos Paralímpicos Europeus ou Jogos Paralímpicos ou Campeonatos da Europa e conseguir ter resultados. O David Graxá não treina 4 horas por semana, como é óbvio, tem que estar na piscina se calhar 4, 5 horas por dia para conseguir chegar a algum lado. Dir-me, ok, mas ele é paralímpico, tem uma bolsa paralímpica. É verdade, mas também para se chegar a esse patamar, a própria modalidade também tem que crescer e chegar se calhar a um patamar de divisão A para depois escolher esse benefício financeiro e esse incentivo financeiro para os atletas. E o nosso jogador português do BCR agora está a mudar um pouco, os atletas mais jovens já começam a perceber que o investimento que fazem é neles próprios, não tem que estar à espera que lhes paguem ou que lhes assegurem o que quer que seja para que eles treinem mais. Isso tem que partir, isso é uma motivação intrínseca, tem que partir do próprio atleta querer ser melhor.
O desporto mundial até aos anos 80, os jogadores, não sei se é aos anos 80, agora não consigo precisar, mas os jogadores da NBA não podiam participar nos Jogos Olímpicos. Só os amadores, o espírito olímpico era que só os atletas amadores podiam participar nos Jogos Olímpicos. Portanto, e os atletas amadores não deixavam de treinar por causa disso. Treinavam, se fartavam porque queriam chegar ao pináculo do desporto mundial, que eram os Jogos Olímpicos, e mostrar-se. E hoje em dia há uma mentalidade contrária em alguns setores, e é o caso do nosso, que é, primeiro têm que nos dar para depois nós treinarmos. Isso é completamente errado. Nós vamos a um campeonato nacional da segunda divisão masculina, que é, por exemplo, onde está o BC Gaia, nos séniores masculinos do BC Gaia, e os atletas treinam 5 vezes por semana, às vezes 6, pagam mensalidade, não são convocados, porque se houver 18 séniores só podem ser convocados 12, pagam mensalidade, e vêm na mesma ao treino, vêm na mesma ao jogo ver os colegas. E se isto no BCR português acontecesse, de cobrar uma mensalidade, mas já nem digo isso, de treinarmos 5 vezes por semana, eu acho que 10% deles é que apareceriam aos treinos, porque diziam que é muita despesa ir para os treinos todos os dias sem ninguém lhes pagar nada. E isto está nos antípodas do que é que deve ser um atleta. Portanto, enquanto não combatermos esta mentalidade de que nós temos que treinar, independentemente de se somos ressarcidos ou não a nível financeiro, não vamos conseguir descolar de onde estamos. Eu, neste momento, não ganho como atleta. E não deixo de treinar o máximo que conseguir, independentemente de ter uma profissão, ok, é a tempo parcial e tem flexibilidade horária, mas eu podia perfeitamente não treinar, não me sujeitar a uma carga horária quase profissional, porque o campeonato realisticamente já não o exige. Mas enquanto atleta, tenho a minha própria honra e o meu próprio ímpeto pessoal de querer evoluir e de querer chegar a um campeonato da Europa e continuar a ser dos melhores, seja uma divisão B ou uma divisão C. E isso depende muito da nossa motivação intrínseca, que eu acho que é isso que ainda falta. Os clubes começam a esforçar-se para providenciar um terceiro ou um quarto treino, e os atletas dizem não, só se me pagarem, ou só se me derem isto, ou só se me derem aquilo, e eu também tenho que ter dias livres. E isto para mim é completamente absurdo, completamente anedótico. Eu tive uma experiência recente no curso de nível 2 de treinadores de basquete normal, não? Basquete convencional, não existe ainda, infelizmente, essa segmentação para o BCR, também é algo que a Escola Nacional de Basquetebol terá que investir. E um dos formandos me impressionou, que era o presidente do NCR Valongo, o Vitor, já com 40 muitos, e vai treinar, tem família, vai treinar todos os dias. O NCR Valongo subiu da segunda divisão masculina para a primeira divisão masculina, vai treinar todos os dias. Não é pago por ser atleta, garantidamente. Portanto, parte muito da paixão que há pela modalidade também, do gosto que há pela modalidade, e não de vamos praticar e bater aqui umas bolas porque nos faz bem e é a nossa fisioterapia diária ou bissemanal. Não tem qualquer sentido. Falta uma mudança de mentalidade abrupta, que eu acho que contagia toda a área motora, porque no handball também temos equipas que jogam handball e basquete em simultâneo. Mesmo quem compete handball, se calhar compete só treinadores 3 vezes por semana, e acredito que seja uma dificuldade com que o handball esteja a debater também, porque neste momento somos os melhores, mas quando o nível subir e quando os outros países de ponta da modalidade a nível convencional também apostarem no handball, Portugal vai ter a mesma dificuldade, que é a regimentar atletas que queiram treinar todos os dias. Portanto, acho que há ainda essa fraca consciência de que o treino tem que ser contínuo e diário para se conseguir, não é sequer ter resultados, é conseguir competir contra quem está lá fora. Eu acho que o BCR em Portugal tem de facto vindo a evoluir. De há 10 anos a esta parte, eu lembro-me de jogar aqui em Paredes e na APD Porto antes disso e perceber que na própria seleção que ainda não havia a implementação de conceitos básicos do BCR, como os sistemas de ajudas defensivos, o man-out, que é um conceito ofensivo também básico e que se começou a usar de uma forma disseminada a nível internacional, embora hoje já se esteja novamente a afastar desse man-out, mas sim a aproximar-se mais de uma transição rápida, mas agora já são mais nuances técnicas que não interessam para aqui agora. E eu acho que realmente tem havido uma evolução, mas infelizmente é uma evolução assimétrica, ou seja, há se calhar 3, 4 equipas que têm de facto progredido e que são lideradas por treinadores capazes e interessados e que seguiram um bocadinho o curso do desenvolvimento do BCR, mas há outras que não, e isso é que é preocupante. Eu acho que ainda há uma carência muito grande a nível formativo dos treinadores.
há poucos treinadores de BCR e também aí eu acho que tem que haver uma ação conjunta muito forte do Comitê, da Escola Nacional de Basquetebol, para cada vez mais termos ações de formação vocacionadas para o BCR, mas também nos próprios cursos nível 1, nível 2 e nível 3, o BCR estar presente para que um dia um treinador que está completamente no seio do basquetebol convencional, ao ser abordado para treinar uma equipa de BCR, não está a cair no vazio, não é? E a aparecer totalmente em branco, sem qualquer noção de como é que é o BCR. Isso seria importante, já se vê um esforço maior. A inclusão, eu fiz agora o curso de nível 2, a parte presencial e a parte online, já há uma inclusão de uma disciplina online de BCR de 2 horas com o Marco Galego, com a selecionador nacional. Sei que ano passado também houve algumas atividades de experimentação em que os próprios treinadores formandos puderam experimentar o basquetebol em cadeira de rodas no âmbito do curso de nível 2, mas isso tem que continuar a crescer. O caminho é este, mas tem que continuar a crescer, porque se nós fizermos assim contas de cabeça, se calhar encontramos 5 ou 6 treinadores capazes de treinar basquetebol em cadeira de rodas em Portugal como deve ser, e nós temos 10 equipas. Portanto, há aqui ainda uma carência muito grande, ou seja, nem sequer há leque de escolha, nem sequer há a oportunidade de sair este treinador e vai-se buscar aquilo. Isso não existe. Existem sim jogadores com uma competência superior e com um conhecimento internacional do jogo que podem vir a ser treinadores, que isso também é um repto que eu lanço. Procuro exortar antigos jogadores ou jogadores já em fase descendente da carreira, ou até ainda jovens, a abraçarem esse desafio de virem a ser treinadores. Porque eu próprio tive que prejudicar um pouco a minha evolução enquanto atleta aqui em Portugal por ter de acumular as funções de treinador e jogador, que é algo que eu não desejava. Agora o Rui França, que também é um jogador já com uma idade mais avançada, está a apostar na sua formação enquanto treinador e poder-me-á permitir-me um pouco este ano não afastar-me totalmente dessas funções por continuar na equipa técnica, mas pelo menos não estar tão focado nisso nos momentos de jogo e nos momentos de treino, de liderança do treino e de liderança do jogo. E eu exorto outros, acho mesmo importante que os antigos jogadores e os jogadores que têm uma maior vocação que o façam. A nossa evolução, para não ser tão assimétrica, é ver um leque de treinadores muito mais desenvolvido e formado, para que no futuro haja opção de escolha e as equipas sejam treinadas desde bem cedo e os miúdos sejam treinados desde bem cedo para adquirirem as bases corretamente, os fundamentos, coisa que manifestamente ainda não acontece. E é dramático vermos que no país inteiro, se pensarmos num jogador que consegue driblar eficazmente com a mão não dominante, que é algo absolutamente banal no ensino do jogo no basquete a pé, há pouquíssimos jogadores que conseguem driblar eficazmente com a mão não dominante. Há pouquíssimos jogadores com uma técnica de lançamento correta, ou com eficácia pelo menos. Se calhar são 10 jogadores. Se calhar há 10 jogadores no universo de 130 jogadores BCR, se calhar há 10 jogadores que lançam com eficácia ou com uma técnica correta. E isso é óbvio que há uma demissão do treinador quando esses jogadores chegam ao clube. É evidente que não está a ser ensinado. Por mais que me digam o contrário, não está a ser ensinado. Não se está a perder o tempo a partir a técnica de lançamento. Lançar com uma mão, a juntar a mão de apoio, a tirar a mão de apoio e lançar com a mão. Esse ensino básico, que é uma coisa que se ensina aos pequeninos no basquete a pé, nós no BCR queimamos etapas atrás de etapas e continuamos a vender o discurso que estamos preocupados com os fundamentos, mas é mentira, porque não estamos. Eu durante muito tempo utilizei essa desculpa para mim próprio, para não ter que ensinar aos meus jogadores as bases técnicas. Ou para justificar porque é que os meus treinadores em Portugal se calhar não despendiam tanto tempo no ensino da base e da técnica. E compreendia e continuo a compreender que muitas das vezes os treinadores fiquem um bocado perdidos em relação ao que é que devem fazer, se trabalho físico, se trabalho técnica, se trabalho tática diretamente, se trabalho defesa, porque quando se tem 2 treinos semanais, às vezes de 1h30 ou 2, isso manifestamente não se dá para nada e nós temos que chamar os bois pelos nomes e isso aí não é competição, isso é recriação. Quem treina 2 vezes por semana está numa prática recreativa. Quem treina 2 vezes por semana e se calhar junta 3 ou 4 treinos de ginásio, ou 2 treinos de ginásio e um treino individual, pode já não estar numa prática recreativa. Mas quem está nesse patamar dos 2 treinos está numa prática recreativa. Eu compreendi aos treinadores que muitas das vezes usavam e usam esse argumento que têm poucos treinos e não podem apostar em tudo.
Só que é inevitável enverdarmos pelo ensino da técnica mais cedo ou mais tarde. Porque por mais que depois tenhamos sistemas ofensivos evoluidíssimos e até podemos acompanhar e beber de todos os campeonatos da Europa e do mundo, femininos, masculinos, paralímpicos, campeonatos nacionais de clubes mais evoluídos, como o espanhol, que é a melhor liga neste momento do mundo, ou a liga alemã, ou a liga francesa, ou a liga italiana, podemos consumir tudo e mais alguma coisa. Se os nossos jogadores não souberem driblar, passar, lançar e controlar a cadeira, é escusado ensinar-lhes o man-out e sistemas de ajudas defensivos e como fazer uma saída de pressão e como é que se defende um mismatch, é escusado, porque a base não está lá e vamos continuar a ter resultados de 30-30, de 25-30, de 25-40, de grandes jogos do campeonato nacional, grandes, das melhores equipas, de 40-40, de 50-40, é inevitável. O jogo vai continuar a ser pobre enquanto não se apostar na técnica. Portanto, para mim, neste momento, quando eu tenho, aliás, infelizmente a minha realidade é nunca ter 10 atletas no BCG, mas mesmo que os tenha, para mim não é perda de tempo, é ensinar o lançamento, ensinar o passe, de uma forma contextualizada, como é óbvio, não com exercícios 100% analíticos, porque aí também ninguém aprende. Exercícios aproximados ao jogo. Mas é inútil nós não ensinarmos a técnica e queremos queimar etapas. Inútil. Porque chegamos a campeonatos da Europa e a nossa eficácia de lançamento é paupérrima. Dependemos de 2 lançadores. Chegamos a campeonatos da Europa e não conseguimos sair em drible porque estamos habituados a que seja o colega A ou o colega B e nós, se nos aparece uma bola nas mãos, ai Jesus. Portanto, para mim não é perda de tempo. Mesmo quando os treinos por semana, se os treinadores apostarem na técnica dessa hora e meia, 1 hora, ou dessas 2 horas, 1 hora em cada treino, garantidamente vamos ter uma evolução. E é preferível essa evolução técnica anteceder a evolução tática. Portanto, para mim é um não assunto neste momento essa questão do pouco espaço de tempo. E depois os atletas têm uma responsabilidade individual, que é o que todos os atletas dignos desse nome fazem no verão, que nós vemos miúdos cujos pais pagam 400 euros para eles irem a um campo de treino uma semana, vemos miúdos que se calhar até não pagam nada porque não têm essa possibilidade, mas vão para um campo de 3x3 ao ar livre, sistematicamente uma base diária a lançar, vemos miúdos que vêm podemos até citar o exemplo deste mesmo pavilhão onde estamos aqui hoje, que é uma escola onde o BCH treina, e que os miúdos acabam por ter um bocadinho um acesso mais privilegiado, e que vêm no verão treinar sistematicamente por vontade própria, iniciativa própria, vêm treinar para evoluir, para chegarem à época seguinte e estarem em melhores condições de jogar. Claro que depois também aqui entra o fator de competição, que têm que competir contra outros para jogar, e há alguns em Portugal têm um lugar cativo, que são poucos, ou que já jogam há muitos anos e depois não treinam. Há aqui uma confluência de fatores que alimenta esta preguiça do treino do atleta português. Mas para mim é um não assunto. Acho que a escassez de treinos só existe na nossa cabeça. Pode haver uma escassez de treino formal, mas hoje em dia é impossível justificarmos com a escassez de horas de treino a nossa não evolução, porque nós podemos treinar em casa, nós podemos treinar com um elástico, podemos treinar em casa e seguir milhentos planos, podemos treinar ao ar livre, que há imensos campos 3x3. É lógico que há uma questão que atravessa todo o desporto paralímpico, que é a questão da acessibilidade e a questão da capacidade de deslocação do atleta, que tem que andar atrás com a sua cadeira de jogo, com a sua cadeira pessoal, se for um utilizador de cadeira pessoal, há muitos que não são. Há essa questão da acessibilidade, da dificuldade do transporte, que é maior no caso das pessoas com deficiência, e a disponibilidade financeira também, infelizmente, na pessoa com deficiência tende a ser menor, em virtude de não ter tanta facilidade no mercado de trabalho, etc, etc. Mas, por acaso, na realidade nacional dos jogadores que eu conhecendo e das equipas principais, não é o que constatamos. Temos jogadores empregados, temos jogadores a estudar, temos jogadores capazes, temos jogadores autónomos, que só não treinam mais porque não querem. Isto é a realidade. Portanto, há aqui uma culpa repartida entre treinadores e jogadores para que a evolução técnica não seja maior. Coletivamente, penso que o objetivo passa pela expansão do clube, que neste momento estamos muito curtos de atletas, temos apenas 12 atletas, mais os 2 meninos que competem connosco, também é uma dimensão do projeto interessante que está inexplorada ainda, temos o António e a Nayara, 2 meninos com 10 anos, creio, e que é muito interessante, não é? Que eles possam começar a praticar
então tenra idade, porque isso é o normal numa pessoa sem deficiência. E nós às vezes não fazemos este clique, que é o normal praticar desporto desde que nos lembramos que somos pessoas, é normal, seja em contexto organizado, seja em contexto livre, mas esse é o nosso objetivo principal. Eu acho que é a expansão e é por onde temos que insistir, e continuarei a insistir e a perseguir aqueles miúdos e aqueles pais que eu acho que podem vir a ser bons atletas ou não. Aqui a questão não é tanto se serão bons atletas ou não, mas é também providenciar-lhes a oportunidade de prática desportiva. Queremos que o clube cresça nesse sentido. O outro objetivo coletivo é a participação numa prova europeia, que eu espero que se concretize este ano. Se nos atribuírem a organização de uma prova europeia, é algo que nós gostaríamos muito de fazer, porque para mim é o passo seguinte que faz sentido. Formar a equipa, vencer títulos nacionais, agora é a prova europeia. Não é que ganhar um título não seja o objetivo, obviamente temos que ganhar a Supertaça já dia 5 de outubro contra a PD Braga, e queremos ganhar a Taça de Portugal, e queremos ganhar o Campeonato Nacional, e queremos ganhar tudo. Mas já não nos preenche, ou melhor, a mim já não me preenche, não chega. Não chega porque eu tenho a noção da realidade competitiva, tenho noção que ganhar um Campeonato Nacional tem mérito, é difícil. A PD Braga foi uma equipa muito difícil de bater, e, como é óbvio, porque antes disso tinha ganho 16 troféus consecutivos, não é por acaso. Continua a ganhar-nos, depois nós ganhamos, continua a ganhar-nos também, respondeu-nos com uma vitória na Taça de Portugal ano passado e respondeu-nos com uma vitória este ano na Supertaça. Nós agora respondemos com outras vitórias na Taça de Portugal no campeonato, e de certeza que a PD Braga vai responder outra vez, não tenho dúvidas que mais cedo ou mais tarde volta a ganhar. Mas depois resume-se um pouco a isso, e as outras equipas também espero que começam a trazer mais competição, mas honestamente eu sei que ganhar um campeonato nacional, e é isso, isto parece-me um discurso arrogante, mas é algo que eu advirto nos meus atletas, é que vocês estão a ganhar campeonatos nacionais, mas se forem competir contra a equipa de top da segunda divisão espanhola, perdem por 40. Portanto, é um bocadinho inútil, é um bocadinho em vão estarmos a ganhar um campeonato nacional, mas depois isso não é sinónimo de um grande estado de desenvolvimento a nível basquetebolístico, porque vou jogar contra equipas da segunda divisão espanhola e perco por 40. Da primeira nem se fala. Portanto, é algo que eu gosto, é uma tecla na qual eu gosto de percutir, que é, nós podemos ganhar a nível interno, mas isso não faz de nós os melhores. Isso não quer dizer que o nosso caminho de desenvolvimento termina ali. Que não podemos entregar-nos a essa estagnação. Daí a importância de ir a uma prova europeia. Para mim é esse abre-olhos que eu estou à procura, de ir a uma prova europeia para perder, eu sei que vou perder, mas para aprender, para que eles possam aprender também, porque felizmente a nível individual já tive experiências de provas europeias de todos os níveis, de Champions League, Euroliga 1, Euroliga 2, Euroliga 3. A nível individual, os meus objetivos passam muito pela seleção nacional. Acho que aquilo que me move a continuar a jogar é saber que sou importante para a minha equipa, que sem mim se calhar a equipa fica mais débil, não é? E curta também ao nível do número de jogadores. Acho que não me posso dar ao luxo de retirar tão cedo por causa disso também, mas acima de tudo o meu objetivo a nível individual, e a razão pela qual eu continuo a treinar tanto e às vezes até a abdicar de oportunidades de carreira a nível profissional que não me permitiriam compatibilizar com o treino. Eu abdiquei de muita coisa a nível profissional por causa do treino, e hoje podia ter um trabalho estável e não tenho, porque continuo a querer dedicar-me muito ao treino, e quero prolongar-me no tempo o máximo possível para conseguir oferecer-me nas melhores condições possíveis à Divisão A, e hoje em dia não há desculpa para que isso não aconteça, porque o desporto evoluiu muito e vemos jogadores a ganhar Grand Slams no ténis aos 40 anos, vemos um Ronaldo aos 38 anos a ir a mundiais, vemos um Ibrahimovic jogar até aos 40, vemos um LeBron James a dominar a NBA com 30 e muitos anos, próximo dos 40 também. Isso hoje em dia não é desculpa, e eu quero prolongar-me no tempo para oferecer-me nas melhores condições possíveis à seleção nacional, na esperança de um dia chegar à Divisão A. É aí que eu me gostava de despedir, é na Divisão A para a seleção nacional. O Oscar trouxe muita coisa, trouxe imensa coisa, traz a experiência de um homem que competiu em Paralímpicos, que levou a seleção espanhola aos Paralímpicos depois de uma ausência que vinha desde 1996 em Atlanta, e ele vai aos Jogos Paralímpicos com a Espanha em 2012, ganhou troféus internacionais com a seleção espanhola a nível sub-23,
devolveu Espanha à elite dos campeonatos da Europa, sempre ali a disputar pelos lugares cimeiros, pelo top 3, porque é alguém que realmente dotou o BCR espanhol e agora está a ajudar também a dotar o BCR português de uma organização e de um nível de exigência para com o atleta fantástico. É realmente alguém que ao mesmo tempo consegue ter a percepção de que estamos numa realidade totalmente amadora e que como tal não pode exigir ao Jordi Ruiz, ou melhor, não pode exigir ao Hugo Maia, ou ao Ângelo Pereira, ou ao Pedro Bartolo, o que é que exigia ao Jordi Ruiz ou ao Alejandro Zarzuela, porque o Jordi Ruiz e o Alejandro Zarzuela jogam no top dos tops do BCR Internacional, e o Pedro Bartolo e o Hugo Maia são jogadores, dirigentes, capitães, entusiastas, motivadores do BCR Nacional. A diferença é essa. Mas ele compreende-a, ainda assim consegue fazer esse reajuste na exigência, depois tem um conhecimento do jogo a nível internacional totalmente atualizado com o que acontece. Ainda há bem pouco tempo atrás estava nessa cena internacional, e é uma pessoa que também a nível humano muito capaz de galvanizar. Ele é uma pessoa, é um comunicador nato, um motivador nato, de uma frontalidade extrema enquanto treinador, que também é uma característica fundamental, dizer ao atleta: tu vais jogar isto ou não vais jogar, não conto contigo para já, mas conto contigo no futuro, ou és um jogador importante mas que não vais ter muitos minutos, ou vais ter muitos minutos e tens de estar da melhor forma possível, porque senão estamos feitos ao vivo. É alguém totalmente direto. Convém salientar, o Oscar trouxe imensa coisa, uma cultura de exigência, até perante a própria federação, muito grande, mas também pegou numa estrutura que havia e que tinha sido desenvolvida e criada pelo comitê, e o Marco Galego e o Ricardo, o Ricardo continua na estrutura, apesar de não terem conseguido os melhores resultados e se calhar não terem conseguido criar um grupo tão homogéneo a nível competitivo, ou se calhar mobilizar tantas pessoas em torno do objetivo que era a subida da Divisão B, e a verdade é que também foi por pinças que a gente não subiu, foi por detalhes, foi por um danoninho que a gente não subiu em 2019, quer dizer, mas contra a Grécia por 4 pontos, nós estivemos lá, se calhar se tivéssemos subido a história era diferente, mas eles também criaram uma cultura de exigência na seleção, de termos mais estágios, de termos um projeto mais sólido, de termos uma carga de treino superior, e acima de tudo há uma coisa que temos que tirar o chapéu também à equipa técnica anterior e ao comitê, foi a criação do Sub-23. Os Sub-23 hoje são a base da seleção nacional atual. Temos muita gente que cresceu e evoluiu no Sub-23 e que de outra forma não teríamos aqui essa matéria humana para trabalhar e para subir, que agora o Oscar e o Javier têm, e que certamente são as pessoas mais indicadas no planeta Terra para nos fazer evoluir e levar esse objetivo da subida à Divisão B e da estabilização na Divisão B, que é algo que nunca Portugal conseguiu atingir. Sim, a muito longo prazo, honestamente imagino, gostava muito de trabalhar na base primeiro, com o Sub-23, gostava de trabalhar depois com a Seleção A também, imagino, é para isso que estou a tirar a formação, é para isso que estou, acho que é algo também, mais uma vez, entroncando na conversa de há pouco, é algo do qual eu não me posso demitir, não posso fugir de ajudar o BCR a continuar a progredir depois de me retirar enquanto jogador. Para mim isso era uma atitude profundamente egoísta, e lógica, até à luz do meu trajeto, que sempre foi muito focado. Quer dizer, eu formo uma equipa de BCR com 25 anos. 25 anos, ninguém está a pensar em formar coisa nenhuma quando está a competir, está a pensar em competir, está no auge da sua carreira. Eu formo uma equipa com 25 anos, eu pensei desde muito cedo em importar o que via lá fora para Portugal. Portanto, agora não seria um passo lógico abdicar de estar ligado ao jogo depois de me retirar enquanto atleta. Portanto, sim, passa pelos meus objetivos ser selecionador nacional, e continuar dentro da medida do possível, às vezes a ser um pouco essa bandeira do BCR que se calhar pode ser muito mal interpretado por alguns, no sentido que eu estou aqui a tentar colher protagonismo ou atrair protagonismo a mim próprio, mas eu não tenho interesse nenhum nisso, porque eu felizmente não preciso desse protagonismo para nada, porque a minha carreira construiu-se acima de tudo fora daqui, o meu impacto criou-se fora daqui,
Até a brincar, há uns anos, o Ricardo Vieira dizia-me isso, que eu era muito mais respeitado e muito mais admirado, entre aspas, pelo que fazia fora do país, nos países onde jogava, em Itália, em Espanha, sobretudo em Itália. Ainda hoje recebo ofertas de clubes de topo, porque realmente aí foi onde eu desabrochei enquanto atleta, e o Ricardo Vieira dizia isso em jeito de brincadeira, que tu és mais admirado fora daqui do que no teu próprio país. E é também curioso que eu nunca estava naquela cogitação, quando se falava nos melhores jogadores portugueses, ou no melhor jogador português, eu nunca estava naquela cogitação entre aqueles 3 ou 4 nomes, eu nunca era eu. Eu nunca estava nesse lote, talvez por eu ter estado geograficamente muito distante do BCR português desde muito cedo, desde os 22 anos que eu desapareci de cena e só vinha às estágios de seleção e no verão. Portanto, a partir daí, até aos 29 anos, eu estive sempre a competir no estrangeiro, então quase que nem era considerado para esse leque dos jogadores mais impactantes. Portanto, eu não precisava muito ser essa bandeira, porque... Eu acho que há essa cultura de seguir a carreira dos nossos pais. Eu, por acaso, até acho que agora há cada vez mais. O que não há é, muitas das vezes, ou não havia, a possibilidade de seguir a carreira dos pais, porque não é transmitido, os jogos não são transmitidos, não há um acesso tão imediato à informação. No meu caso, por acaso, não havia desculpa, porque eu jogava no topo de Espanha e no topo de Itália, e todos os jogos eram transmitidos. Portanto, por aí não havia desculpa para não me acompanhar. Da mesma forma que não há desculpa para nós agora não acompanharmos o Miguel para o ano, e como não houve desculpa no ano passado para acompanhar o Miguel, porque todos os jogos de Barcelona eram transmitidos. Acho que não foi tanto por aí. Terá mais a ver, não sei, com uma cultura, não sei se inveja é a palavra certa, mas há uma noção de privilegiado para aquele que segue o seu sonho, não é? De que ele conseguiu fazer aquilo, mas era porque tinha tudo e muito e tinha as condições para. Mas isso não é verdade. Eu tive que continuar a trabalhar, a ter um sustento paralelo ao BCR para conseguir. A única altura em que eu poderia dizer, ok, eu podia viver do BCR este ano e não tinha que trabalhar e não tinha que fazer mais nada para me sustentar, foi os 2 anos que eu joguei em Itália. Foi a única altura em que o retorno financeiro que eu tinha do BCR me permitiria subsistir exclusivamente do BCR. Todos os outros anos não, tive que trabalhar muito e continuar a trabalhar para lá do BCR para conseguir subsistir. Mas acho que há muito essa noção de que é um privilegiado aquele que vai lá para fora. E eu também conseguia se tivesse tempo. Não é? Que é uma coisa que eu ouvi muitas vezes. Se eu tivesse tempo, se eu tivesse as suas condições de treino em casa, também chegava lá. Mas não chegava. Não chegava lá. Se quisessem chegar lá, chegava. Ou tentavam, pelo menos. Porque depois aí também a competição começa a base... o caminho começa a ficar cada vez mais estreito à medida que se sobe. E se calhar, ok, no BCR há menos praticantes a nível internacional do que há no futebol, é óbvio, por exemplo. É mais fácil, se calhar, chegar a um nível semi-profissional do BCR porque o número de praticantes é inferior, portanto, se calhar chegar a uma segunda divisão espanhola é difícil, mas é mais fácil. Para chegar a seguir ao patamar seguinte, que é a Primeira Liga Espanhola, a Primeira Liga Italiana, a Primeira Liga Alemã, a Primeira Liga Francesa, a Primeira Liga Turca, já é preciso ser um grande jogador. Não há qualquer dúvida acerca disso. Por isso é que nós tivemos 5 ou 6 a chegar aí, e não 50, ao longo de 50 anos de história do BCR a nível nacional. Mas eu não vivo... Hoje em dia é diferente, sinto que hoje em dia as pessoas me respeitam mais, me admiram muito, que os miúdos mais novos me seguem e me procuram para treinar. Para mim é o maior elogio que me podem dar, é a quantidade de miúdos que querem vir treinar ao Norte comigo. Isso é o maior elogio que me podem dar, não preciso de nenhum reconhecimento jornalístico, nem nenhum reconhecimento em palavras que tu és um grande jogador, ou tu és isto ou és aquilo, não. Eles virem cá é a prova de que treinar comigo para eles é aliciante e os faz crescer, portanto isso é o maior elogio que eu posso ter. E eu acho que temos que começar também a criar essa cultura de partilha do nosso jogo. As gerações anteriores do BCR, claro que não eram todos assim, como é óbvio, eu bebi também da influência de jogadores portugueses brilhantes, como o Hugo Lourenço, o próprio Márcio, embora não tivéssemos uma proximidade tão grande, o próprio Márcio inspirava-me muito nos confrontos de Braga APD Porto, quando eu comecei. O Pedro Gonçalves, estando ainda mais distante de mim a nível pessoal, fora do contexto de jogo, era uma pessoa no qual eu me inspirava muito e que me dava conselhos. O Maia, o Henrique, que foi a primeira grande referência que eu tive, o Henrique Sousa, que continua a jogar. Mas acho que não havia muito essa cultura de partilha, que eu até agora estou-me a lembrar de um livro que estava a ler e que estou a ler, do Roger Federer,
ter sido um jogador muito... um precursor na mudança de mentalidade do jogador de ténis, no sentido em que os jogadores deixaram de se ver como rivais e como inimigos que entravam no campo de ténis e era a morte, e que de fora do campo de ténis não se falavam, para passarem a ser parceiros de treino, parceiros de competição, oponentes, adversários, não rivais, não inimigos. E essa cultura foi um pouco do que eu tentei instituir e que tento aplicar um pouco na minha conduta diária, é de partilhar. Independentemente daqueles jogadores de Leiria, de Braga ou de Lisboa, se quiserem treinar comigo e se acharem que treinar comigo os vai fazer evoluir, venham, não? Eu gosto de treinar com os novos jogadores e gosto de tentar ajudá-los, como alguns me ajudaram a mim, numa altura em que era muito mais complicado nós termos acesso a pavilhões, e lembro-me muito bem do meu primeiro ano de treino, estar a treinar com o Henrique todo o verão. Ele ia um campeonato da Europa e eu treinei com o Henrique todo o verão. Eu tinha 4 meses de BCR e estava a treinar para um campeonato da Europa com o Henrique, ao qual não ia. Acho que faz falta isso.